Contrato do Lucas no primeiro momento até o final do ano. Então, vendo o aspecto negativo, né, a gente acaba tendo que ver esse aspecto. Se cair fora das duas Copas, o Lucas vai cumprir tabela no Brasileiro. O máximo que vai poder fazer é ajudar o São Paulo a chegar a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Eu nem falo em título, porque a distância é gigantesca para o Botafogo. Já o Rames Rodrigues, não, mesmo que o São Paulo caia, ele vai jogar o Brasileiro, mas virão outras competições em que ele pode ser fundamental, decisivo. Embora seja um clima de frustração aqui pelo lado do São Paulo, 5 partidas sem vencer, nas 3 últimas não marcou gols, marcou só gol contra o Cuiabá e contra o Corinthians nessa sequência, não marcou contra a Bahia. Nessa semana não marcou gols, né? Bahia domingo pela manhã, o San Lorenzo lá na Argentina, e hoje o ataque passou em branco aí 270 minutos, jogando com a dupla titular Luciano e Caleri. A preocupação é que o time cai de produção às vésperas de semanas decisivas e numa sequência que não dá nem para abrir mão do Brasileiro, porque serão os seguintes os próximos 4 jogos. São Lourenço precisa ganhar pelo menos por um gol. Flamengo fechando o turno no Rio de Janeiro. Pode despencar se não ganhar do Flamengo na tabela de classificação. Corinthians, dia 16, aqui pela Copa do Brasil, também precisando pelo menos de um gol para ir para pênaltis, e abre o retorno com o líder Botafogo aqui no Morumbi. Que não dá nem para abrir mão do Brasileiro, porque serão os seguintes os próximos 4 jogos. São Lourenço precisa ganhar pelo menos por um gol. Flamengo fechando o turno no Rio de Janeiro. Pode despencar se não ganhar do Flamengo na tabela de classificação. Corinthians, dia 16, aqui pela Copa do Brasil, também precisando pelo menos de um gol para ir para pênaltis, e abre o retorno com o líder Botafogo aqui no Morumbi. 4 jogos chaves, não só para as pretensões nas Copas, mas também para as pretensões no Campeonato Brasileiro. Hoje aqui muita festa no começo, 53.460 torcedores, torcida do São Paulo mais uma vez deu um show, fez festa para Rames Rodrigues, para Lucas Moura, mas o resultado deixou muita gente decepcionada. O São Paulo ainda perdeu 2 jogadores para pegar o Flamengo. Pablo Maia recebeu o 3º cartão amarelo e Rafinha, logo no começo da partida, o Rafinha tomou o 3º cartão amarelo. Já do lado do Galo, claro, Vitória quebra uma sequência extremamente negativa, 2-0, golaço de Hulk, o Hulk tomou o 3º cartão amarelo e não joga esta partida, Bruno. Mas é isso, com o nome Hulk nas costas não dá pra perder. Se tivesse escrito Fernando Campos, tudo bem, né, Donan? Eu não perdia não, hein? Ali? Você não perderia? Ali, aquele gol ali? Não, né? Não, porque eu sou destro, né? Tá bom. Ele é canhoto, né? Ô, Edu, você volta já aí da Zona Mista, claro, com as 2 entrevistas dos treinadores. A gente quer ouvir o Filipão, a gente quer ouvir o Dorival, mas tendo alguma movimentação na Zona Mista, você pode chamar que a prioridade aqui é sua, tá? E também da Roberta lá em São Januário, pra gente falar muito da vitória do Vasco. O São Paulo ficou com 26 pontos, então ele é o 8º colocado, já que o Edu tava falando dessa situação também no Brasileirão. O Galo, Léo, foi a 24. 10º colocado nesse momento, né? Subiu na tabela depois de um tempo, né? Um tempão sem ganhar. Entre todas as competições, eram 10 jogos sem ganhar, que era a pior sequência desde 1992. Né? Então, o Filipão não tinha vencido ainda. Desses 10 jogos, eram 9 com o Filipão e o último do Cudê, que foi empate com o Bragantino. Então, assim, se não der na quarta-feira, e o mais provável é que não dê, tem o brasileiro para remar. E acho que o mínimo requisito para um time que tem investimento do Atlético é voltar para a Libertadores. Né? Então, se sair da Libertadores, o objetivo passa a ser esse. Não acredito que dê para alcançar o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Então, a ideia seria voltar bem no Brasileiro. E tem muito campeonato pela frente. Lembrando que o Atlético está muito perto de inaugurar o seu estádio. Não será no próximo fim de semana contra o Bahia. A ideia é contra o Santos, mas ainda esse mês de agosto. Então, você vai querer, sabe, no mínimo devolver um pouco do ânimo do torcedor para você ter um estádio novo, sempre cheio, com a torcida empolgada. Então, tem coisas para você olhar na temporada ainda, né? E tem muita coisa que o Galo mostrou hoje no Morumbi que tem que levar para quarta-feira. Tem, Donan, o quê? A postura do Galo hoje foi de um jogo mata-mata. Ele foi até, por exemplo, quando ele está vencendo só por 1-0 e o momento do São Paulo é melhor ali na partida, no início do segundo tempo, é chato, é insuportável, né, pro torcedor ali ver o time fazendo cera, travando o jogo, mas assim, num mata-mata, às vezes é uma situação que você precisa usar, né? E o desespero do time nessa situação também. Assim, você pode perceber, tem uma entrevista do Igor Gomes na saída do campo na quarta-feira. Isso. Ele fala, cara, é vergonhoso isso aqui. O Atlético não pode ficar 10 jogos sem ganhar, sabe? Isso incomoda. Né? E é uma coisa que, assim, a gente sempre fala, né?
Tem momentos em que você olha pro time e você fala, pô, mas esses caras não estão correndo, não estão lutando, o que é? Tá faltando alguma coisa? Não tava faltando. Não tava faltando esforço ao Atlético, não tava faltando vontade, tava faltando organização, competitividade, intensidade, mas nunca foi uma questão de não querer, né? Nunca foi uma questão de estar passando pro torcedor a ideia de que o time tá de sacanagem. Então acho que você percebe que hoje esse incômodo pegou mesmo e o time competiu. É essa parte da competitividade que você estava destacando, Dona? Exatamente isso. Acho que é a competitividade. Todo mundo ajudando muito na marcação, pressionando para tentar retomar essa posse de bola. Hoje a gente via uma ideia para ter essa transição em velocidade que o Filipão gosta. Né? Teve chance, né, até de ampliar o marcador no Morumbi. Eu não acredito que a postura do Galo no Allianz vai ser uma postura de propor o jogo, mesmo tendo que correr atrás. Até porque eu acho que com o Filipão, o time não rende quando tem a posse de bola. Acho que vai ser uma postura, de fato, competitiva, de concentração, de marcação, mas tem que estar preparado para acelerar no momento correto. E aí o Hulk é muito importante, o Pavon, o Paulinho. E aí são os números, então, do Filipão, tá? Depois de 10 jogos, é a primeira vitória dele. Eram, então, 4 empates e 5 derrotas. E também aí a gente tem os gols marcados e os gols sofridos. Do Filipão, da nossa tela, dos números, a gente vai, então, para a entrevista coletiva, porque o Luiz Felipe Scolari vai começar a falar lá